Olá, meus amigos e minhas amigas, me chamo Antônio Neto, estou aqui para conversar um pouquinho com você, bater um papo com você acerca do que é finança pública, de como se dá essa ideia de finança pública, como isso se organiza na própria administração pública. Mas antes, para que a gente possa entender como se dá a finança, precisamos entender como se dá a própria ideia de administração pública, tá bom? Então vamos fazer essa análise a partir de agora, entendendo a funcionalidade da ideia da administração pública, para que assim a gente possa entender como se dá a finança pública, beleza? De antemão já está aqui o meu Instagram para você chama lá, bater um papo, apresentar suas dúvidas, deixar até suas considerações sobre esse nosso encontro, esse nosso bate-papo e trazer sugestões de outros questionamentos, de outras dúvidas, de outros assuntos que a gente pode vir também a debater aqui futuramente, tá bom? Gente, primeiramente, para a gente entender finança pública, a gente precisa entender o que é essa figurinha aqui, ó, da administração pública, não é? O que é essa administração pública que a gente escuta tanto falar, mas muitas vezes a gente não consegue entender na prática como se dá, a gente não consegue conceituar essa figura de administração pública. Observa aqui no nosso material. A administração pública é o conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado, encarregado de exercer as funções determinadas pela Constituição, não é? E pelas leis, no interesse da coletividade. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de administração pública é justamente essa questão do interesse da coletividade. Observa que a administração pública vai ser, não é, o conjunto de bens e interesses que vão ser administrados em favor do interesse comum, em favor do bem comum. É o bem comum, é o bem da coletividade que se busca. Estamos administrando aquilo que é público justamente para favorecer o interesse público, tá bom? Então, falando de administração pública, a gente vai ter alguns princípios que vão nortear, não é, toda a atividade da administração pública. Observa, o que são princípios? Princípios vão ser justamente, não é, aquelas normas norteadoras, que vão dizer como a gente deve seguir, como a gente deve, inclusive, interpretar outras normas. Os princípios, ele trazem para a gente um norte, um direcionamento, uma forma de entender tudo aquilo que é relacionado à administração pública. Quando a gente fala desses princípios, o primeiro importante princípio que a gente precisa trabalhar é a ideia da supremacia da administração pública, não é? Esse supra-princípio da supremacia da administração pública, que vai dizer que o interesse público ele é supremo. Sempre que eu tiver um conflito entre o interesse privado e o interesse público ele prevalece justamente diante da ideia da supremacia do interesse público. Ainda, eu tenho a supremacia do interesse público, mas associado a ele eu tenho a ideia de indisponibilidade do interesse público. E o que significa falar sobre isso? Eu não posso dispor do interesse público. O interesse público não é algo do qual eu possa abrir mão, tá? Muitas vezes deixar, inclusive, de atender o interesse público em determinadas situações, nós vamos perceber que pode, né, estar relacionado ali a um crime de responsabilidade, a uma improbidade administrativa, porque o interesse público ele é indisponível, tá bom, gente? A nossa Constituição, ela traz para a gente alguns princípios que são expressos, que vão estar ali no artigo 37 da Constituição de forma expressa. Ela vai dizer que são princípios da administração. Já está deixando muito claro que se trata de princípios, que se trata de normas norteadoras, de orientações para a própria administração pública. No primeiro ponto, a gente vai ter a ideia de legalidade. No segundo ponto, impessoalidade, seguindo de moralidade, publicidade, eficiência, né? Trazendo para a gente aquele mnemônico que a gente já conhece, a ideia do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Ok, isso a gente consegue entender. Como é que se dá a ideia de legalidade? Sempre que a gente fala de legalidade na administração pública, significa falar, né, que toda conduta da administração pública, ela precisa estar respaldada na lei. A lei precisa prever toda a conduta da administração pública. O administrador público ele não pode agir
em confronto à lei. E toda a sua atividade deve estar prevista em lei. A ausência de uma norma não dá a ele um direito de agir, pelo contrário, né, dá a ele a obrigação de não agir. Ele precisa ali ter, né, uma própria ideia de lei que traz para ele como agir. Logicamente, a gente está falando aqui no dever de não agir, mas não confunda isso com uma omissão do dever de sua função, tá certo? Até porque, ainda que não existam determinadas normas, a gente sabe que princípios, por exemplo, podem nortear a atividade. Tá bom, gente? Outra questão é a impessoalidade. O agente público precisa agir com impessoalidade. Ele não pode ter suas ações direcionadas para A ou para B. Ele precisa que suas ações sejam feitas para a coletividade, indistintamente, independente de quem são as pessoas que vão ser atendidas. Ele vai atender a coletividade e não o interesse pessoal. Inclusive, nem o seu próprio interesse pessoal, tá? Ele está ali para atender o interesse da coletividade. A gente já viu essa situação. Uma outra situação, né, um outro princípio que a gente precisa falar, o princípio da moralidade administrativa. E o que significa falar, gente, em moral administrativa? A moral administrativa ela vai se confundir com a própria ideia de probidade, tá? É a probidade administrativa, é a honestidade administrativa, é a ideia até de uma transparência. E falar em transparência, a gente já entra no nosso próximo princípio, que é a ideia da publicidade. Eu preciso ter publicidade em todos os atos da administração pública. Os atos da administração pública precisam ser atos públicos, tá? Então, salvo logicamente algumas exceções que impõem sigilo, por exemplo, para a própria defesa do Estado, né? Quando a gente tem ali riscos ao Estado, mas salvo situações de sigilo, que são exceções, não é? A regra é que todos os atos administrativos são atos públicos. É por isso, por exemplo, que no portal da transparência está lá, né, todos os salários dos servidores, as funções que ocupam, né, vai estar também no portal da transparência tudo que os entes federativos receberam, tudo que eles gastaram, digamos assim, vai estar ali o balanço, né, patrimonial exposto para que a coletividade tenha acesso às informações que são públicas, tá bom? E uma outra questão é um princípio chamado princípio da eficiência. E falar sobre o princípio da eficiência significa dizer que a administração pública tem que prestar o melhor serviço possível com o menor custo possível. Isso a gente vai perceber muito claramente quando a gente busca as licitações, né? As licitações ela é justamente isso, buscar a melhor técnica e o menor preço para determinados serviços, para determinados produtos que venham a ser fornecido para a administração pública. Então, a administração pública precisa agir com eficiência. Ainda, gente, a administração pública precisa agir pautada numa questão de razoabilidade. Os seus atos precisam ser atos razoáveis, precisam ser atos proporcionais, precisam ser atos motivados. E sempre que a gente falar em motivação, o ato ele fica vinculado à própria ideia de motivação, tá? Então, se eu falo que algo motivou a criação do ato, se aquela motivação ela é de fato inexistente, eu consigo a anulação, não é? A nulidade. Eu consigo o reconhecimento da nulidade do ato administrativo. Porque se o ato está fundado em uma fundamentação, em uma motivação inexistente, o ato também ele é inexistente. É preciso que haja motivação, mas essa motivação precisa ser verídica, precisa ser consistente, razoável e proporcional. Tá bom? Ainda, vão existir outros princípios fundamentais que vão estar lá no Decreto-Lei 200, né? E eu preciso que você se debruce a entender. E tudo isso, gente, vai estar para a gente trazendo ali, ó, uma ideia de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e controle. Tudo isso é para que a gente possa ter uma administração pública que planeja os seus atos, tá? A gente não pode partir da ideia de uma administração pública que anda conforme a coisa acontece. A administração pública precisa ter organização, ela precisa planejar os seus atos, ela precisa ainda coordenar esses atos, para que esses atos eles se deem, né, de forma coordenada, de forma bem administrada. Ainda, a ideia de descentralização.
delegando competências, né, para cada pessoa, para cada setor, para que a coisa flua com mais facilidade, para que a coisa flua com mais eficiência, tá? E, logicamente, ter um controle de tudo aquilo que acontece, trazendo para a população, inclusive, trazendo para o administrado a ideia de uma transparência. Não é isso? E como é que se organiza essa administração pública? Observa aqui, a administração pública ela vai se organizar de forma, né, através de uma administração direta, indireta e as atividades paraestatais. A administração direta vai ser o quê? União, estados, municípios e distritos federais, né, que através dos ministérios e secretarias vão estar ali atuando para poder, né, colocar em prática, digamos assim, o que é a administração pública. Uma outra situação é a administração indireta, aqueles que têm CNPJ próprio, mas que atuam, né, com relação ao serviço público, que atuam prestando um serviço público, que vão ser as autarquias. Como exemplo de autarquia, a gente tem aqui as agências reguladoras, né? Ainda as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, todas elas vão estar aqui dentro da ideia de uma administração indireta. Já as atividades paraestatais vão ser os entes autônomos e as organizações sociais, né? Tudo isso vai compor o que a gente vai entender por administração pública. E falando sobre esses princípios, a gente vai ter os princípios que são os principais, né? Alguns deles que a gente já trabalhou aqui, mas outros que a gente vai comentar melhor agora. Sempre que a gente fala sobre legalidade, a gente tem a ideia de que só pode ser realizado o que está previsto em lei. É por isso, muitas vezes, que o município, para fazer um convênio, por exemplo, com determinada associação, com determinada entidade, ele pede autorização da Câmara de Vereadores, não é isso? Por quê? Porque ele precisa de uma autorização legislativa. Observa aqui, de acordo com o princípio da legalidade, só pode ser realizado atos que estão previstos em lei, tá bom? O princípio da impessoalidade, a gente já viu também, é aquele que vai dizer que o agente é executor e apenas manifesta a vontade da administração. O agente não está ali para prestar a sua própria vontade. A prefeitura, por exemplo, usando né, o ente federativo município como exemplo, a prefeitura ela não vai ter os seus atos, o ato da administração, o ato do poder executivo, não pode ser o ato de vontade do chefe do executivo, mas da administração. Ele está ali apenas como um executor, tá bom? Ele é apenas um servidor que está na função de executor, mas a vontade que ele manifesta tem que ser uma vontade da administração, uma vontade de gestão, e essa gestão que pretende atender o quê? O interesse coletivo, o interesse da coletividade, o bem comum. O bem comum tem que ser o que está sendo procurado pela administração pública, nunca o interesse privado, nunca o interesse do próprio gestor, por exemplo. O próprio gestor precisa entender que a administração pública, ela age, ela funciona, né, para o interesse coletivo. É para a coletividade que a administração pública se presta. Ainda, o princípio da moralidade, que vai dizer para a gente, né, vai trazer para a gente a necessidade de respeitar princípios legais e princípios éticos. Tá bom? Então a gente vai falar de uma moralidade que muitas vezes ela se confunde até com a própria ideia de probidade. A publicidade é aquele que diz para a gente que os atos devem ser publicados, mas lembrando que existem algumas situações de exceções. Na verdade, né, sempre vão existir algumas situações de exceções que precisam ser ponderadas, digamos assim. Sempre que a gente tiver alguma situação de princípios em conflito, a gente não tem um princípio que vale mais que outro. A gente precisa ponderar as situações. Quer um exemplo prático disso? Quando a gente tem, por exemplo, né, o direito, e aí são direitos, né? O direito à privacidade, tá bom? A vida privada, a honra. Então o indivíduo, o particular, o servidor público, que não quer ter o seu salário ali exposto, né? O direito a essa intimidade e o direito da coletividade em ter acesso a essas situações. O direito da coletividade com o que corresponde à ideia de publicidade, né, que é a ideia de que os atos precisam ser publicados. E aí, nesse conflito de princípios, o que prevalece? Logicamente, a gente tem a ideia de uma supremacia do interesse público. Então, havendo conflito entre interesse privado e interesse coletivo, prevalece o interesse coletivo, tá bom?
Mas observa que sempre que a gente tiver um conflito entre princípios, a gente precisa realmente fazer uma ponderação. Ainda, princípio da eficiência busca resultados com redução de custos, lógico, né? A supremacia do interesse público, a gente falou bastante sobre ele, né? Seria esse supra-princípio, que vai dizer para a gente que entre a coletividade e o interesse particular, prevalece a coletividade. A indisponibilidade do interesse público, que vai trazer para a gente limitações impostas à administração para evitar o abuso ou lesão. Então, a administração pública não pode simplesmente deixar de atender o interesse público, não pode dispor do interesse público. Esse interesse público ele é indisponível, ele tem que ser priorizado, ele tem que ser atendido. Ainda, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, né? A ideia é justamente de agir ali dentro dos limites e trazer realmente, por exemplo, quando do exercício do poder de polícia, né, aplicar esse exercício do poder de polícia de uma forma razoável, de uma forma que não extrapole, o que é estritamente necessário, que não traga ali uma sanção para o administrado que é desproporcional ao ato por ele praticado, tá bom? Princípio da autotutela, que seria o dever, digamos assim, né? É um direito-dever da administração pública de rever os próprios atos. Ela pode ali estar revendo os atos que são considerados, né, inoportunos e inconvenientes, e ela deve estar revogando os atos inoportunos e inconvenientes, e ela deve estar anulando os atos que são ilegais, que ela percebe, que ela enxerga que são ilegais, tá bom? Ainda, o princípio da segurança jurídica, que vai trazer para a gente a necessidade de agir sempre de uma forma a trazer uma estabilidade à administração pública com relação ao administrado, para que o administrado ali ele saiba o que esperar da administração pública, ele saiba realmente como esperar e o que esperar da administração pública, ele tenha essa previsibilidade, ele possa saber o que vai acontecer. É justamente com base nesse princípio aqui, ó, da segurança jurídica, que a gente vai ter a necessidade, por exemplo, de uma previsão, né, com antecedência com relação aos tributos. E aí a gente vai ter o princípio, fundamentado na segurança jurídica, o princípio da anterioridade, né, tanto a anterioridade anual quanto nonagesimal, com relação ali à própria ideia de tributos. Dito isso, a gente precisa entender que, para que esse planejamento, observa aqui, no slide passado a gente falava que a administração pública precisa agir com planejamento. Ela precisa se planejar para algo. E através desse planejamento é o que surge para a gente aqui, ó, a figura, né, do plano plurianual. O plano plurianual é justamente esse processo de planejamento da gestão pública, né? Atrelado a ele a gente vai ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que vai trazer para a gente realmente toda essa forma de planejar e de colocar em prática a ideia do orçamento, tá bom? A gente vai ter justamente todas essas ideias a partir desses elementos que são fundamentais para que a administração pública ela tenha um planejamento, ela tenha um plano de ação. E como é que isso se dá? Vamos observar a partir de agora. Gente, o nosso slide aqui ele diz para a gente o seguinte, ó. Na área pública, esse processo de evolução tem que ser estudado e analisado levando em consideração toda a legislação pertinente, como a Lei 4.320, né, que rege o setor público como um todo. Esta lei é fundamental para o estudo da contabilidade pública, mesmo sabendo que alguns de seus dispositivos atualmente não possuem aplicabilidade, tendo em vista a edição de outras leis, como a Lei Complementar 101, de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. E, gente, conhecer a Lei de Responsabilidade Fiscal é fundamental para a nossa atividade, para que a gente entenda qual é a responsabilidade com relação ao orçamento e quais são, inclusive, as penalidades que a gente tem diante do descumprimento do planejamento orçamentário, tá? O planejamento orçamentário ele é algo de extrema responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade com o orçamento público, até porque o interesse público ele é indisponível. Então o gestor público ele precisa observar esse orçamento quando das suas ações.
ele precisa tratar a finança pública com responsabilidade, porque a ausência de responsabilidade pode trazer, inclusive, algumas penalizações, tá bom? Mas observa aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal que trouxe novos entendimentos de alguns que já estavam previstos na Lei 4.320. Seguindo, em outro patamar, temos as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, né? A NBCASP, que estão no rol, que estão neste rol e surgiram no contexto de convergência com as normas brasileiras de contabilidade aos padrões internacionais. Então a gente busca fazer, justamente com base naquela ideia que a gente tem, né, de um princípio da transparência, a gente busca fazer com que as informações que a gente presta, elas estejam dentro de um padrão internacional, para que as pessoas possam entender o orçamento dentro do que é realmente um padrão, para que, inclusive, os órgãos internacionais também possam entender a finança, né, brasileira, e aí, a partir dessa ideia, ele possa saber, inclusive, como se comporta o nosso mercado. Porque, justamente, a administração pública e a ideia de finança pública, ela surge da necessidade de intervenção do Estado na economia. Muitas vezes o Estado precisa intervir na economia para quê? Para fomentar essa economia, para evitar desemprego, né? Para poder fazer ali uma distribuição de renda, através, logicamente, da arrecadação de tributo e da distribuição disso através de políticas públicas, ou da redistribuição disso através de políticas públicas. Essa é a ideia. Quando a gente fala de orçamento público, de administração pública, de finança pública, a gente tem muito clara a ideia de uma intervenção do Estado. De um Estado que intervém, por exemplo, através de alguns impostos, que são impostos parafiscais, né? Quando ele está ali agindo simplesmente para poder estimular determinada prática ou desestimular determinada prática. Quando há uma redução, por exemplo, de um IPI, de alguns produtos para poder estimular aquela atividade ali, não é? Para que a gente possa ter uma economia cada vez mais em atividade, cada vez mais em ascensão, para que a gente possa ter criação de empregos. Agora, logicamente, tudo isso dentro de um padrão de responsabilidade, tá? E é o que vai trazer para a gente a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, falando das normas que a gente tem, né, das normas brasileiras de contabilidade, a gente vai ter algumas delas que já foram revogadas, né, mas a grande maioria está aí em atividade, está em funcionamento, e a gente precisa conhecer essas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, né, para que a gente possa conseguir entender como se dá a própria ideia de uma transparência na gestão pública com relação a essas normas de contabilidade. Gente, ainda, seguindo aqui no nosso material, observa, um outro ponto de referência para a contabilidade pública está no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que atualmente está na sua 7ª edição, dividido em 6 partes, sendo elas a contabilidade aplicada ao setor público, procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, procedimentos contábeis específicos, plano de contas aplicáveis ao setor público e demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, a gente vai ter um manual, não é, de contabilidade aplicado ao setor público, e esse manual de contabilidade, ele vai trazer para a gente justamente como deve ser feito o orçamento, a contabilidade do patrimônio, não é, como vai ser feita a ideia de uma prestação de conta, como é que eu devo colocar ali os demonstrativos contábeis. Tudo isso vai estar exposto no manual. Então, o manual serve para quê? O manual serve para que sempre que a gente tem alguma dúvida, possamos estar consultando esse manual para saber como agir, como fazer. Então existe um manual de contabilidade que vai trazer para a gente justamente o como, né, criar esses documentos, como esses documentos devem ser elaborados. Tudo isso vai estar dentro da ideia do manual. Ainda, né, seguindo essa ideia, a gente tem finalmente a questão da lei da responsabilidade fiscal. E como é que se dá essa lei de responsabilidade fiscal? Observa, a lei de responsabilidade fiscal, gente, ela destina-se a regulamentar a Constituição Federal na parte de tributação e orçamento. A Constituição Federal, ela traz, né, algumas previsões com relação ali a orçamento e a tributação,
mas que precisa ser melhor esclarecida por uma lei posterior. A lei, posteriormente, ela precisa detalhar, ela precisa esmiuçar o que a Constituição está trazendo para a gente. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela vem justamente fazer isso, né? Observa aqui, ela vai estabelecer normas gerais de finanças públicas, né, a serem observadas no nível federal, estadual e municipal. Está organizada em 75 artigos, organizados e distribuídos em 10 capítulos, e veio a promover mudanças institucionais no trato da finança pública no Brasil. No capítulo 1, gente, dessa lei de responsabilidade fiscal, ela vai trazer para a gente o quê? Ela vai trazer para a gente disposições preliminares de que trata a norma. Já no capítulo 2, ela vai dizer para a gente, trazer para a gente ali a ideia do próprio plano plurianual, da LDO, da LOA. Então, o plano plurianual, que é esse plano criado aí, esse planejamento para 4 anos, né, vai estar já estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. A lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que vai justamente trazer as diretrizes de como aplicar esse plano plurianual no ano fiscal, não é? Vai estar também já estabelecida na lei de responsabilidade fiscal. A lei orçamentária, ela também vai estar estabelecido, que é justamente a lei que traz a possibilidade, as formas, né, de aplicação do plano plurianual ano a ano. Tá bom, gente? Então tudo isso vai estar exposto lá na lei de responsabilidade fiscal e é indispensável que a gente possa conhecer, dar uma lida, se familiarizar com a lei de responsabilidade fiscal. Nessa mesma lei, lá no seu capítulo 3, ela vai trazer para a gente alguns procedimentos que vão estar ali, né, norteando a própria ideia de receita pública, a previsão de arrecadação, a ideia de renúncia de receita, né? O gestor ele não pode renunciar à receita. A renúncia de receita fere a própria ideia de responsabilidade fiscal. E se ele precisa, por exemplo, fazer alguma isenção fiscal, como é que ele pode fazer? De que forma ele pode fazer? Lembrando sempre que ele deve fazer isso não para favorecer A ou B, mas tendo em vista o interesse da coletividade. No capítulo 4, gente, ela vai falar ali, né, de todas as disposições com relação à despesa pública, né, e a própria ideia de geração de despesa, a obrigatoriedade de despesa de caráter contínuo, né, e todas as situações ali com relação à despesa com o limite, né, despesa com pessoal, toda a ideia relacionada à despesa vai estar lá no capítulo 4. No capítulo 5, vai se falar de transferências voluntárias, né? Seguindo pelo capítulo 6, que vai falar para a gente sobre a destinação dos recursos públicos no setor privado. O capítulo 7, que fala para a gente sobre a dívida pública e o endividamento, né? Vai trazer para a gente aí toda aquela questão relacionada a como cuidar dos limites aceitáveis para a dívida pública, até onde eu posso contrair dívidas para a administração pública, até onde eu posso, por exemplo, quais são os meus limites, por exemplo, quando contrair operações de crédito, né? Tudo isso vai estar abordado aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal segue lá no capítulo 8, né, com relação à gestão de patrimônio. Já no capítulo 9, essa administração pública, ela vai falar para a gente sobre as transferências, controle, fiscalização, escrituração contábil, consolidação de contas, relatório, né, de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, prestação de contas, fiscalização da gestão fiscal, né, tudo isso vai estar ali disposto. E no final, ali no capítulo 10, vai falar sobre as disposições finais e transitórias. Então, observa aqui, ela é uma lei que vai trazer para a gente toda a base de como trabalhar a finança pública, de como trabalhar o orçamento público, desde a criação da despesa até a prestação de contas. Tudo isso vai estar exposto na própria lei de responsabilidade fiscal, tá bom? Gente, ainda, essa lei ela é uma lei robusta e complexa, né? E ela se constitui hoje como sendo o principal instrumento regulador das contas públicas no Brasil. E ela tem um objetivo: garantir moralidade, garantir, não é, a atenção e o respeito ao interesse público e garantir também transparência. A transparência no gestor público, a eficiência no gestor público. Então ela tem,
né, aliás, na gestão pública, ela tem, na verdade, o interesse de preservar os princípios administrativos constitucionais e fazer valer com que toda atuação administrativa ela venha a preservar, a ter atenção ao que traz para a gente a ideia dos princípios administrativos constitucionais. E quando a gente fala dessas ideias de plano plurianual, de LDO, de LOA, para exemplificar, a gente tem aqui a situação. O plano plurianual ele é criado valendo-se para 4 anos. Então, por exemplo, eu tenho um plano plurianual que ele vale de 2022, 23, 24 e 25, tá? Com a função de planejar. Então, observa, a gestão, né, que vai de 2021 a 2024, ela começa o seu primeiro ano com o plano plurianual criado pela gestão anterior. Até para que ela tenha um tempo de um ano ali para entender as finanças, para conhecer a realidade do ente, né? Nesse caso, se estamos falando de 21 a 24 do ente municipal, né? Para que ela possa conhecer as finanças e criar o seu plano plurianual, que vai ser aprovado pela Câmara de Vereadores e a partir de então ele vai passar a valer de 2024 até 2025, ou seja, até um ano da gestão seguinte. Ainda, esse plano plurianual ele visa, não é, planejar as ideias com relação ao orçamento, tendo logicamente uma previsão, uma estimativa com relação a gastos, a despesas, mas é preciso que exista ano a ano, até porque a realidade fiscal ela pode alterar ao depender de determinadas situações, né? E de variadas situações. A realidade fiscal ela pode ser alterada. Então, se a gente fala que a realidade fiscal pode ser alterada, é preciso que exista uma lei anual que vai trazer para a gente justamente quais são as diretrizes, como estabelecer, né, como, digamos que, operacionalizar esse plano plurianual. Então, todos os anos é preciso que se tenha uma LDO, uma lei de diretriz orçamentária, que vai ser justamente a lei que visa orientar a aplicação do plano plurianual, tá bom? E ainda, eu preciso ter a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é a lei que vai trazer para mim como executar. Então eu tenho um planejamento para 4 anos e a cada ano eu tenho uma lei que traz para mim os nortes, a orientação que eu devo seguir e a forma de execução, beleza? Então tranquilos quanto a isso, observe isso aqui, gente. O plano plurianual, ele vai estar lá no artigo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele é considerado um planejamento estratégico de médio prazo dentro da administração pública brasileira, no qual contém projetos e atividades que determinado governo pretende realizar, ordenando e orientando suas ações e vislumbrando a consecução de objetivos e metas a serem atingidas em 4 anos, intercalado em 2 mandatos. A gente já viu, né? Que ele começa em um mandato e termina em outro. Nesta perspectiva, a LOA tem como objetivo principal prever a receita e fixar a despesa para um exercício financeiro com vigência coincidente com o ano civil. Então a LOA ela vai trazer justamente a ideia de prever a receita e fixar a despesa. O plano plurianual, ele cria o quê, gente? Um planejamento estratégico. Já a LOA, ela vai fixar a ideia de receitas e despesas. Ainda, o plano plurianual, ele aperfeiçoa, né? Ele introduziu um aperfeiçoamento que se objetiva, que tem como objetivo organizar os programas para melhor equilíbrio de custo, qualidade e prazo, assegurar a compatibilidade com orientação estratégica e com recursos disponíveis, proporcionar a alocação de recurso nos orçamentos compatibilizados, né, com os planos, melhorar o desempenho gerencial da administração pública, estimular parcerias internas e externas, permitir avaliação do desempenho físico e atingimento dos objetivos, criar condições para aperfeiçoamento constante, né, quanto à qualidade e produtividade, oferecer elementos para que os controles internos e externos possam relacionar a execução física e financeira com os resultados da atuação do governo, e aí eu trago para você
atenção a esse ponto, que é a ideia dos controles internos e externos. Gente, a gente vai ter aqui nessa situação o seguinte, o estímulo, observa, a gente tem o estímulo a oferecer os elementos para que os controles, tanto interno quanto externo, possam estar participando, né, da administração pública e observando, e analisando, e orientando com relação a como organizar esse orçamento. É preciso que eu tenha mecanismos de controle, tanto os externos, quanto até mesmo um controle interno. E esse controle interno tem que ter acesso a essas informações para que ele possa desenvolver bem as suas atividades. Ainda, explicitar a distribuição regional de metas e gastos, dar perfeita transparência à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos. Então, eu tenho que deixar muito claro, muito transparente, né, a forma como eu recebi determinados recursos e aonde eu apliquei esses recursos. Né? É preciso que eu tenha realmente um balanço orçamentário. É preciso que eu tenha demonstrativos contábeis para que o administrado ele tenha acesso, para que os órgãos de controle tenham acesso, para que o legislativo, no seu dever de fiscalizar, tenha acesso a essas informações. Tá bom, gente? Seguindo. A reforma do Estado, ela teve início lá, né, nos anos de 1990, com o intuito justamente de modernizar o Estado e melhorar o funcionamento do setor público. E aí essa reforma, gente, foi reforçada pela Emenda Constitucional 19, né, lá de 98, conhecida como Reforma Administrativa, que trouxe para a gente uma gestão gerencial do setor público. Quando a gente fala dessa reforma, a gente tem basicamente uma ideia de tentar entender como funciona, né? E observa aqui o que vai dizer para a gente Paula Amorim Vasconcelos. A reforma do Estado, além de trazer mudanças administrativas, inovou ao inserir profissionalização da gestão pública e procurar inovar em termos de eficiência, eficácia, efetividade e qualidade na prestação de serviço público. Na perspectiva, tal modernização pode ser vista com a intensificação dos sistemas de controle, de forma que sua abrangência vai além dos registros contábeis. Então a gente tem a ideia justamente de criar-se, né, um sistema de controle interno. A gente tem justamente um controle interno que vai trazer para a gente a necessidade de enxergar a administração pública com certo profissionalismo, tá? Deixando de ter a administração pública uma visão política e passando-se a ter uma visão de fato administrativa. A reforma administrativa, ela veio muito nesse sentido, de afastar da administração pública, né, essa leitura unicamente política da gestão. A gestão ela precisa agir de acordo com o interesse público, não é? O interesse público, o bem comum, o interesse da coletividade. Observa aqui, gente. A adoção de um sistema de controle interno, determinada pela Constituição de 88, foi reforçada, né, pela promulgação da Lei Complementar 101 de 2000, que deu visibilidade às atividades de auditoria interna, pois estabeleceu premissas básicas para todos os entes públicos, quanto ao planejamento, controle, transparência, prestação de contas, assim como divulgação detalhada em relatórios sobre a execução orçamentária e financeira. Então é preciso que a gestão pública ela esteja detalhando em seus relatórios, né, como é que se dá a execução orçamentária, né, e a execução das finanças. Ainda, conforme a MCASP, o balanço orçamentário deve evidenciar receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O balanço precisa trazer para a gente um quadro principal, né, um quadro de execução de restos a pagar não processados e um quadro de execução de restos a pagar processados. Então é preciso que eu tenha realmente um balanço orçamentário que me diga, ó, foi possível pagar isso, eu paguei isso com esse recurso, ficou faltando pagar determinadas despesas, tá bom? O que era previsto para ser recebido, de repente não foi, ficou determinada despesa a ser paga. Tudo isso é preciso estar muito claro, muito transparente, não é? Tudo isso é preciso estar, inclusive,
público. Essa informação é preciso que ela seja pública. Tá bom, gente? Ainda, o balanço financeiro ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias, assim como as entradas e dispêndios extras orçamentários relacionados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Então é aí que a gente vai ter justamente as entradas e saídas, saber o que ficou no exercício anterior e o que está se transferindo para o exercício seguinte. Está ficando para o exercício seguinte o quê? O que é que se está herdando para o próximo exercício? Qual o saldo que se tem em caixa, por exemplo? Tudo isso precisa estar nesse balanço financeiro, tá bom? Com relação ao balanço patrimonial, a gente sabe que precisa existir um balanço financeiro, mas também um balanço do próprio patrimônio. E esse balanço do patrimônio ele tem que trazer, inclusive, informações de caráter qualitativo e quantitativo com relação à situação patrimonial da instituição pública, considerando as contas do patrimônio público e os seus atos potenciais que são registrados em contas de compensação. Então a gente precisa ali trazer a informação de quantidade, mas também de qualidade, e como é que se está a conservação desse patrimônio, né? Ainda vamos ter a ideia de demonstrações de variações patrimoniais, que é justamente falar sobre as alterações verificadas no patrimônio, né? Como é que se deu essas verificações? O que é que se verificou de alteração no patrimônio? Houve essa variação de patrimônio do município, do Estado, da União? Como é que se deu essa variação? Não é? Resultantes ou independentes da execução orçamentária e apresentará o resultado patrimonial do exercício. Então, no exercício foi feito, né? Foi observada essa variação patrimonial, houve uma aquisição de patrimônio, houve a perda de um patrimônio, né? De que forma isso se deu, por que isso se deu, afinal também é dever da administração pública preservar o patrimônio público, não é isso? Gente, uma outra situação que a gente precisa ter justamente para garantir essa transparência com relação às finanças públicas são as demonstrações de fluxos de caixa, não é? E aí, essas demonstrações de fluxos de caixa, ela vai ter que trazer para a gente a fonte de geração desses fluxos de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo, não é? É realmente a ideia de o que se tinha e com o que eu gastei, tá bom? E por fim, a gente tem que a última demonstração acrescentada pela NBCT, não é, foi a ideia de uma demonstração das mutações do patrimônio líquido, que deverá apresentar ali uma evolução do patrimônio líquido, né, da entidade pública. Então, gente, vem para mim rapidinho. Eu espero que essa nossa explanação aqui tenha sido suficiente para a gente ter uma base, né, de entender como funciona a administração pública, como funciona a despesa pública, como funciona a finança pública. E saber que, para falar de finança pública, inevitavelmente a gente vai precisar se debruçar no manual de contabilidade aplicado ao setor público e na lei de responsabilidade fiscal. São dois elementos que a gente precisa conhecer, que a gente precisa realmente pegar, dar uma lida, dar uma explanada, entender como funciona, para que assim, tendo logicamente as noções que a gente já teve, né, das bases principiológicas, a gente possa saber como a coisa se operacionaliza, tá bom? Espero ter cooperado com você, espero ter trazido para você alguns esclarecimentos, principalmente no que corresponde à necessidade de participação de todos na ideia de uma finança pública. É preciso que todos estejam participando, né? Participando ali da criação do plano plurianual, participando da fiscalização das finanças públicas, participando diretamente da própria ideia da administração pública. Afinal, quando a gente fala de administração pública, a gente está falando da administração do que é coletivo. Não estamos falando de questões políticas. Estamos falando de administração do bem comum, do bem coletivo, daquilo que deve ser feito para o interesse da coletividade. Então é preciso que todos nós estejamos imbuídos, né, no nosso dever de cidadão.
que o nosso dever de cidadão é justamente fazer preservar o patrimônio público, fazer preservar o orçamento público, cobrar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual, né? Tentar entender como se dá todas essas questões para que sejamos cada vez mais cidadãos conscientes do nosso papel, do nosso dever e dos nossos direitos. Um grande abraço para você, eu espero ter contribuído aqui com algumas situações que vão aí poder orientar, digamos assim, trazer um pontapé inicial na compreensão de como se dá e como funciona a despesa pública, né, no nosso Brasil. Um grande abraço para você.